problema todo, gente, tá aqui, ó, no Subjetividade Maquínica. Você precisa pegar isso aqui, ler, estudar, para entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Vejam, ontem e hoje, na imprensa, apareceram aí pessoas, inclusive com diploma de psicologia e tal, querendo proibir redes sociais para menores de 16 anos. Mais uma proibição. Tudo que se faz nesse país é vamos proibir. Não se pensa no que é que se está fazendo. Não se pensa em relação ao que é qual é o centro da questão. Por isso que a gente está falando em subjetividade maquínica. Porque a subjetividade maquínica é exatamente aquela subjetividade que engloba a interface entre homem e máquina. Esse é o problema. É uma subjetividade emburrecida desta interface, por conta do que os algoritmos dizem o que é para ser visto e como deve ser visto. Bem, vejam só, tá todo mundo aí na esquerda defendendo, né, o controle das plataformas. E tá todo mundo na direita defendendo a liberdade das plataformas contra a ditadura do Alexandre de Moraes. Tanto esquerda como direita estão completamente errados porque não estão entendendo quem é que está no poder. A direita pensa que está no poder, a hora que ela está nas plataformas, ela não está. Não está. As próprias plataformas têm as suas censuras muito maior do que qualquer censura que o STF pode fazer. A esquerda pensa que pode controlar as plataformas ao dizer questões a respeito de democracia e ódio. Não pode fazer mais do que já é feito. E já tem lei para isso. E as próprias plataformas são muito mais conservadoras do que o STF imagina. Aliás, né, precisa tomar cuidado com esse negócio de leis que protegem a democracia. Porque aí você vai ler o Platão, que é contra a democracia, é capaz de ser censurado. O problema, gente, é que a maquinaria que está aí, o capitalismo de plataforma, ele já é uma censura. Não que ele tenha pessoa censurando, mas a maneira como os algoritmos estão montados, a maneira como eles foram educados, entre aspas, a maneira como eles exercem a visão que eles têm de imagem e de texto, já é altamente coercitiva e emburrecedora. Esse é o problema. A gente tem que lutar por uma legislação que obrigue as plataformas a conversarem conosco. Elas têm que se relacionar de humano para humano. E não, toda hora que elas tiram um conteúdo da gente, elas darem uma explicação que é: o STF mandou, você, né, infringiu as regras da nossa plataforma. E a resposta vem por máquina. E ninguém consegue falar com pessoas responsáveis por essas plataformas. E as pessoas estão se acostumando a perder conteúdo. Um perde o canal, culpa o STF, quando nem era verdade. O próprio canal já ia ser perdido internamente. Outro perde o canal e vai perguntar o porquê. Respondem nada. Você fica tentando adivinhar. Veja, nós perdemos o canal do YouTube. Estamos agora usando o WhatsApp, estamos usando o Facebook, mas no YouTube perdemos o canal. E sabe qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo
que foi usado para dizer que nós perdemos o canal através de máquina. Isso daqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão acreditar. Isso daqui, eu vou fazer para vocês aqui, ó. Vou fazer para vocês. Isso daqui, ó. Isso daqui. Tá? Ó, estão vendo? Isso aqui, ó. Isso é um pipi com um saquinho. Tá? Em outras palavras, você não pode nem pôr o antigo Geraldão. Aliás, eu pus o Geraldão no Facebook. O Facebook já começou a desmonetizar um vídeo. Agora, a Anitta, ela simplesmente pode tatuar o ânus dela na frente do YouTube. Ela simplesmente pode deitar no chão, começar a rolar e abrir as pernas para que a vulva dela apareça para todo o Brasil. Isso sem contar o exército israelense atirando na cabeça de todo mundo. Tudo isso tá no Facebook, tá no YouTube, monetiza. Sem contar com 1001 rabas que pulam na sua frente em qualquer lugar dessas redes. Isso pode. Mas quando você vai fazer uma criação, tá? Quando você vai fazer uma criação, aí o algoritmo não permite nenhuma criação. Ele tem que entender. E ele entende que esse risquinho é relativo a sexo. E aí ele censura porque você está fazendo pornografia, você está incitando a atividade sexual. É interessante isso, né? Quer dizer, ele, algoritmo, funciona dentro de um esquema que é para proteger o comércio. Mas o comércio, por sua vez, tem 40 milhões de evangélicos. Então, meu amigo, você vai ter um comércio conservador, um público conservador, e os algoritmos vão adquirindo, né, um aprendizado de máquina para textos e imagens conservadoras. Só que dentro desse conservadorismo, aparecem só os esquemas. E os esquemas são justamente o que você usa para a criatividade, porque são os desenhos, são os, né? Resultado, você perde o canal por senso comum, burrice, mas, fundamentalmente, porque a subjetividade maquínica está substituindo a subjetividade humana, e quando você conversa com eles, não tem transparência. Eles não se obrigam a conversar com você em termos humanos. Então a legislação, se o STF quiser fazer alguma coisa, se o Congresso quiser fazer alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma coisa em relação às plataformas, não é colocar leis sobre elas, porque elas já têm muito mais rigorosas e mais burras do que qualquer uma que pode ser criada. É simplesmente obrigar elas a conversarem com os usuários e com os produtores de conteúdo e serem transparentes e conversarem efetivamente. É isso que falta. Daqui a pouco a gente volta.